Fala galera conectada aqui no GeoBrasil, e aí, tudo bom com vocês? Professor Rodrigo Rodrigues e hoje mais uma aula para você dentro do nosso projeto GeoBrasil, falando de um tema muito cobrado nos vestibulares de todo o Brasil, tá? Esse tema é população. Galera, quando esse tema for tratado em vestibular, você vai perceber essa nomenclatura aqui, ó, estudos demográficos ou conceitos demográficos, tá? A demografia é o estudo da população. E quando a gente for pensar em estudo demográfico, analisando o Brasil, você vai ter que lembrar do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Então a proposta da aula de hoje é o seguinte, analisar, tá? E debater um pouquinho, explicar, tá? Todos os principais conceitos que envolvem aí a demografia do Brasil e a nível mundial, beleza? Então vem comigo, presta atenção aqui, galera. Nosso primeiro conceito é o conceito de natalidade, taxa de natalidade. Preste atenção, reflete um pouquinho. O que a natalidade te lembra? O Natal, não lembra o Natal? E Natal foi o nascimento de um barbudo, cabeludo. Não sou eu não, fica tranquilo, tá? O Natal foi o nascimento de JC, não é isso? Jesus Cristo. Então pensa, taxa de natalidade representa o nascimento, legal? É interessante analisarmos o período de natalidade dentro aí de um ano. Ah, se nós formos analisar isso em 1, 2, 3 meses, fica muito complicado, porque o número de nascidos dentro desse período é muito grande, galera. Não dá para contabilizar isso e tornar um dado oficial, beleza? Como nós analisamos a natalidade? Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. O número de pessoas que nasceram dividido pela população absoluta. Esse conceito você viu na aula anterior. População absoluta fala sobre o número total de habitantes em um determinado local ou região, tá? Então você pega aqui a natalidade, divide pela população absoluta, multiplica por 1000. Tá? Um detalhe importante para você, em países desenvolvidos, começamos a notar que a taxa de natalidade, ela apresenta um ritmo bem lento, chegando até a desacelerar e podendo ficar a um ritmo negativo. Legal? Em países subdesenvolvidos, essa taxa ela representa uma crescente. Então, em países subdesenvolvidos, você pode afirmar que a taxa de natalidade ela se encontra elevada, tá? Em países desenvolvidos, é uma tendência essa taxa de natalidade diminuir. Beleza? Foi o primeiro conceito. Se liga aqui agora. Segundo conceito, taxa de mortalidade, né? Isso, ou seja, número de pessoas que chegaram ao óbito. Como eu determino essa taxa, professor? Seguinte, ó, número de pessoas que chegaram ao óbito, né, que morreram, dividido pelo número de pessoas que habitam em determinada região, o número total desse habitante, que seria o quê? População absoluta, multiplicando por 100. Legal? Eu chego à nossa taxa de mortalidade fazendo essa continha aqui muito básica. Então, de novo, analisando país desenvolvido e subdesenvolvido. Num país desenvolvido, é uma tendência a taxa de mortalidade diminuir cada vez mais. E num país considerado ainda subdesenvolvido, ele apresenta uma alta taxa de mortalidade. Devido aos avanços da área médico-sanitária, essa taxa de mortalidade ela vem diminuindo, principalmente a partir dos anos 60, 1960, tá ok? Vem comigo, depois nós iremos analisar o que eu coloquei aqui em azulzinho para vocês, legal? Pessoal, taxa de fecundidade, ó, número médio de filhos, ó, aqui, ó, por mulheres, legal? Ah, isso é óbvio, calma, fica tranquilo. Número médio de filhos por mulheres em seu período fértil. Pessoal, o IBGE, agora falando de Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele vai colocar pra gente que o período fértil da mulher fica aqui, ó, nessa faixa de 15 até 49 anos. Beleza? Ah, professor, mas eu conheço um caso em que ela foi mãe pós 49. Sim, existem diversos casos, assim como também existem casos de a gestação acontecer antes dos 15 anos. Legal? Só que o IBGE ele vai considerar a taxa de fecundidade dentro de 15 a 49 anos. E essa taxa ela tem uma relação muito íntima com uma outra taxa, que é a taxa de natalidade. Se a taxa de fecundidade aumenta, percebe que é uma tendência a taxa de natalidade também fazer o quê? Aumentar, legal? Então elas têm um relacionamento, ó, bem íntimo. Se um aumenta, a outra também vai aumentar. Se uma vai regredir, a outra também vai regredir e vai diminuir. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Taxa de mortalidade infantil. Opa, mortalidade infantil, professor. Já sei, crianças que morrem, não é isso? Olha só, número de óbitos. Vamos sempre suavizar essa questão de falecimento, né? Então, número de óbitos, beleza?
Para ser mortalidade infantil, nós teremos que enquadrar de 0 a 1 ano de vida. Percebe que esse é um dos momentos mais críticos da vida de um ser humano, né? Um recém-nascido, qualquer gripe, galera, pode vir acentuar e virar uma pneumonia. Percebe que a formação óssea ainda não está bem estruturada. A criança parece até uma gelatina, né? Uma amoeba, tu pega a criança, ela cai para cá, cai assim, né? A gente fala, ó, toma cuidado aqui com a cabecinha dele, ou seja, o seu formato craniano ainda nem está totalmente completo, né? A sua caixa craniana. A gente tem que tomar um cuidado, legal? Então observa o seguinte, número de óbitos dentro da faixa etária de 0 a 1 ano de vida, a cada 1000 pessoas, tá? E deixa eu dar logo um detalhezinho aqui, olha o Brasil, pessoal, a cada 1000 crianças dentro dessa faixa etária, ele apresenta uma taxa de 13,82. Esse é o resultado mais recente, coletado do censo do IBGE, amostra divulgada no ano de 2015, beleza? Esse é o mais recente pra gente. Então, ó, Brasil, de 1000 crianças que nascem dentro desse período aqui, 13 chegam ao óbito, né? Quase chegando a 14. Em países muito desenvolvidos, esse número pode chegar a 3, 5, 7, um exemplo da Noruega. Caramba, Rodrigo, que interessante. Esse é um fator determinante para a gente também analisar a qualidade de vida de uma população. Eu posso pegar também alguns países da África, por exemplo, Serra Leoa, e te falar que essa base aqui, ela está bem maior, beirando os 100, ou seja, a cada 1000 pessoas, que nascem 1000 crianças dentro dessa faixa etária, cerca de 98 podem chegar ao óbito. Legal? Então isso é muito preocupante. É necessário ter um acompanhamento tanto do pós-natal quanto do pré-natal, ou pré-natal e pós-natal, ou seja, ter aquele acompanhamento médico antes, durante e depois do período de gestação. Legal? Vamos avançar, galera. Expectativa de vida. Expectativa é quando você espera que alguma coisa vá acontecer. A expectativa de vida é a sua esperança de vida ao nascer. Beleza? Então observa aqui, isso é muito mole, ó. O Brasil, já vamos falar do Brasil? O Brasil tem esse destaquezinho aqui. Hoje, de novo, a informação coletada aqui do Censo Demográfico de 2015. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro circula na faixa dos 75 anos, tá? Te garanto que há 50 anos atrás, essa faixa etária aí, ó, da nossa expectativa de vida era bem menor. Ou seja, conforme temos avanços na área médico-hospitalar, é uma tendência também melhorarmos a nossa qualidade de vida. Então, novamente, aquele comparativo entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Um país desenvolvido, posso dar um exemplo da região da Europa Ocidental, a média de vida ela é bem elevada. Nós temos aí a Europa tendo um velho continente, velho em muitos aspectos, e também no aspecto, ó, olha para cá, demográfico, tá? A média de vida da população europeia circula aí na faixa, dependendo do país, em torno de 80 anos, 82 anos, tá? E olha o que se observa na Europa, a taxa de expectativa de vida, ela está bem elevada, em contrapartida a taxa de natalidade, fecundidade, ela está bem pequena, legal? Com isso, a gente não consegue fazer o quê? Uma reposição populacional. E os países da Europa, principalmente a Europa Ocidental, tendem a regredir o seu crescimento, podendo chegar até a um crescimento negativo. Professor, estranho um crescimento negativo, ou seja, não cresce e a população ainda passa a reduzir o seu quantitativo. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Crescimento vegetativo não tem nada a ver com biologia, não tem nada a ver com vegetal, esquece isso. Eu estou falando aqui, ó, de duas taxas importantes. Então, para a gente determinar o crescimento vegetativo de uma população, você vai pegar a taxa de natalidade e vai subtrair da taxa de mortalidade. Pegando essas duas taxas, fazendo a subtração, você chega ao crescimento vegetativo, ó. Molezinha, vem para o finalzinho que tá gostoso, não tá bom para você? Vem para cá, ó, crescimento populacional. Pessoal, já falei do crescimento vegetativo. Olha para cá então, a taxa de mortalidade, não é isso? Natalidade menos a mortalidade, nós iremos ter um saldo. Então olha para cá, crescimento populacional. Você já tem esse resultado e você vai somar com o quê? Com o seu saldo migratório. Professor, o que é o saldo migratório? O que é uma migração? Galera, para ser migração você tem que mudar de unidade administrativa. Então não tem muito a ver com a distância, tem a ver com a unidade administrativa. Por exemplo, se eu troco de um bairro, vou para um outro bairro dentro do mesmo município, não é migração. Se eu troco de bairro e de município, opa, mudei a unidade administrativa, não mudei? Então já posso considerar o quê? Migração. Temos dois movimentos dentro da migração.
o principal, né? A imigração e a imigração. Imigração é um movimento de chegada a algum país, no caso aqui a nossa conversa. Imigração é um movimento de saída de um determinado país. Legal? Então eu quero que você pegue a taxa de imigração e imigração, faça uma subtração, você vai chegar nesse saldo. Pega o crescimento vegetativo, soma com esse cálculo que você já fez, e aí você vai chegar no crescimento populacional, tá? Só para finalizar aqui, pessoal, a taxa de natalidade, a nossa taxa de natalidade hoje, tá? Com o dado que eu falei para vocês de 2015, que é o dado mais recente hoje que o IBGE fornece, fica em 14,16. A nossa taxa de mortalidade, 6,08, tem uma tendência a ela diminuir, legal? Aqui, ó, número médio de filhos no Brasil hoje, 1,70. Vamos colocar 1,70? Olha só, na década de 60, hoje você acha que tu é o cara, né? Que você manda bem, isso, aquilo. Na década de 60, os nossos avós vivenciaram ainda um período de Brasil rural. Ou seja, a maior parte da população vivendo onde? No campo. No campo, galera, a taxa de fecundidade ela é bem elevada. Filho representa mão de obra no campo, não é isso? Então é interessante você ter um elevado número de filhos. Aquelas famílias tinham em média 7, né? Vou te dar um exemplo. 11 tios eu tenho por parte de pai. O meu avô, ele presenciou ainda um Brasil rural, né? E quantas famílias hoje que vivem, principalmente no Sudeste, não migraram do Nordeste para o Sudeste, tá? E quando a população se torna urbana, a partir de 1970, você consegue observar o seguinte, essa queda muito acentuada da fecundidade. Então, se na sua família, por parte de avô ou de avó, teve em média aí de 11 filhos, 7 filhos, você percebe que hoje um planejamento familiar, tá, vai fazer com que a sua projeção de população passe a diminuir. Então hoje o Brasil encontra-se dentro dessa realidade, 1,72, né, 1,72 filhos, a média, né, a nossa taxa de fecundidade. Pessoal, por hoje é só. Agradeço muito a você que está aqui no nosso canal do GeoBrasil. Não esquece de se inscrever aqui, ó, no nosso canal, tá? Não esquece de recomendar para os seus amigos, me ajudar a divulgar esse grande projeto que eu estou fazendo com muito carinho para você. Um forte abraço, eu fui!